Pra esquerda do quadro. Desliguei já o Bluetooth. Já. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tá tudo ok agora? Desculpa aí, mas o calor tá grande e está esquentando o celular toda hora. Mudei de aparelho agora, que tava no ar-condicionado ali. Acho que agora vai pegar. Quando o Juninho entrar aí, vocês me avisam, tá? Tá com carro dentro? Tá com carro? Ok? Tá com bateria, tá? Se não tiver, a gente volta aqui, não tá. É, nossa. Para ele um pouquinho, Júlio. Se quiser, ele mija. Folga um pouco a barrigueira, acho que ele vai. E aí, Juninho? Também, não tá aparecendo a imagem, né? Certo. Beleza. Sim. Tá. Pronto. Tá muito quente e esquentou de novo. Ele vai explodir. Tá pro duplo, do duplo de um lance pro duplo de dois. Aí desço nos 7 lances calmos. Volto no triplo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ruim, Alex. O que foi que eu... Tô adicionando aí. Sai, caiu, foi? Vai. Não, irmão, ele... Não tava. Ah, tá. Tá me ouvindo? Prontos. Mas não tá... Você não saiu na tela não, né? Ah, beleza. Pronto. Mas posso ir, né? Certo. Tá, beleza. Deu uma esfriadinha, mas vamos lá. Tá baixinho, vamos lá. Tá me ouvindo bem, né? Ah, tá passando aí, mano?
Eu não tô ouvindo ele. Mas estão... Tá passando aí direitinho? Não sei mas passando tá. Juninho, não tô te escutando, Juninho. A caixinha tá aí? O Juninho tinha saído. Oi, Pedrinho. Oi, Juninho. Você chegou Então, a ver, não? eu assisti tudo, eu não interrompi de novo para não parar o trabalho. E quando caiu a minha conexão aqui, eu continuei assistindo a sua execução. Agora você vai fazer uma vez mais alta. Tá, Faz um pouco de atenção, que isso é um pouco de vício seu. A sua jogada de corpo pro lado para o cavalo fazer a mudança. tá. Zusa, Isso, vamos isso subir aí o quarto, cavalo filho? tem que estar um pouquinho mais entre a mão e a perna. Então eu costumo Aham. deixar Thiago, meus cavalos me ouvindo melhor, que eu digo. Pouca ação de perna, os cavalos tá atento na perna. Portanto, eu monto sempre em prova com espora muito pequeno. aham. Apesar de eu fico com a perna muito conectada com o cavalo, é a maneira que eu gosto de montar, não gosto de montar muito por cima. Se eu uso espora forte, o cavalo acaba ficando demais comigo. Mas no dia a dia eu procuro que o máximo de perna que eu encostar no cavalo, a Aham. reação dele é para ir para frente. E para fazer as mudanças é a mesma coisa. Você, quando vai pedir a mudança aí nesse exercício baixo, você usa a sua perna de fora para fazer a mudança do cavalo. Certo, certo. Então, seu corpo não Perfeito. precisa fazer tanto molejo em cima, mais discreto. Tá, perfeito. Perfeito. Ali ele confundiu um pouquinho as cores. Você viu que ele bateu tanto no A do triplo como no C do triplo, né? Quanto no C do triplo. Isso é natural, isso o cavalo está relaxado. É melhor que ele faça isso e aprenda do que ele passar meio metro para cima assustado. Normalmente, quando chegar na prova e ele vê um triplo e se assustar, um triplo 1,40 m passar muito alto, ele vai fazer um esforço maior e pode se assustar. Perfeito. O cavalo não pode ter medo de saltar a combinação, porque o composto, eu digo que é o único obstáculo que o cavalo tem que passar por ele próprio, porque você só Aham. tem um lance e dois, você não tem muito o que fazer. E se Aham. você entrar mal, provavelmente vai cometer a falta. E se você entra bem, você tem mais chance de passar o composto zero. Quando é uma linha isolada, você diminui o galope, você encurta a curva, você ajuda mais o cavalo. No composto você não tem muito tempo para Aham. fazer nada. Entrou bem, Perfeito. botou a pressão na hora certa, equilibrou o seu corpo. Então o cara tem Tá, que aprender com esse exercício, ele a saltar o composto. tá. Perfeito. Ô, Ninho, eu faço tudo igual. Ele tá muito pregado aqui por causa do Se você sol. achar que ele está um pouco cansado, você faz um pouco mais reduzido. Tá. E cuidado quando vai chegando na frente do composto, você tá com um pouquinho de tendência seu corpo ir fazendo assim, ó, indo para frente, para frente. Espera Cedendo. para ele sair do chão, você acompanha o salto. Tá. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Beleza, Juninho. Vou passar aqui para o menino e a gente começa, tá? Tá Tiagão? ok. Aí, Tiagão. Zuza aí não precisa não. Aqui, ó. Abre um pouquinho essas duas marcações aqui. Isso é uma coisa que eu esqueci de Essa daí comentar principalmente. também, Pedrinho. Esse é o tipo de exercício que eu faço com marcação à frente e atrás, ida e volta. Eu Aham. evito só estar sem marcação meus cavalos em casa. Tá. Eu abri um pouquinho aqui a do triplo, tá um pouquinho confuso para ele. É, Tá? Bom, vou fazer um pouquinho mais reduzido, Ninho. Aí sim, você vê se ficou legal, tá? tá ok. Isso aí você tem que fazer de acordo com o seu cavalo, respeitar
o limite dele, não, Tá bem quente. não forçar ele ao máximo do cansaço. Olha o seu corpo indo pra frente, ó. Os 2 lances antes você tá deitando o seu corpo. Tá, Quem vai fazer o salto é o cavalo. certo. Eu acho que ele caiu de novo. Eu acho que aí já tá ótimo já, Pedro. Foi bem executado agora. Eu te ouvindo, né? Tá falhando um pouquinho? Tá me ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo. Só tava lendo aqui o que o Alberto escreveu. Certo. Mas agora foi bem executado e isso aí você pode acrescentar da próxima vez mais sequência, quando seu cavalo for ganhando mais resistência, pode fazer. E no horário melhor, né, Juninho? Tá, Agora tá um horário muito quente, é mais para É. poder trocar um pouco de ideia, passar um pouco de um trabalho que eu costumo fazer, que eu tenho muito resultado. Uhum. Perfeito. Bom, Juninho, vou entrar aqui na salinha e aí a gente continua. Tá, vou entrar aqui também e eu vou tentar passar rápido aqui para não cair minha conexão. E aí tem as perguntas do Alberto que eu tava respondendo e você brigou, ele falou que depois ele perguntava de novo. Quente não, aquelas coisas. Tá quantos graus aí? Quantos graus? Acho que mais que 35, Juninho. Poxa, aqui tá fazendo 22, eu tô achando quente demais. Aqui a gente fica no 10 10 dia que faz 20, parece que foi 40 graus. E aí o cavalo fica realmente pegado no chão, né? Aqui é o pátio da minha cocheira. Vai ficando aqui na picadeira aqui que tá mais sombra. Bom, aí a gente tá indo agora para a parte das perguntas, tá, pessoal? Já tem algumas selecionadas aqui. Vocês podem ir mandando mais também. Certo. Tá bom aí para você? Aqui tá ótimo. Eu vou ficar aqui que é um lugar que aqui também pega. Boa, Minerro. Espora no bucho. O seu travou, viu, Júnior? Juninho, o seu travou, viu? Eu tô te ouvindo, não? Tá, mas deu uma travada na tua imagem. Acho que agora tá melhorando. Agora melhorou. Agora entrei no Wi-Fi. Talvez foi por isso. Aham, top. Perfeito agora? Todo mundo tá ouvindo o Juninho? Tá todo mundo ouvindo Abreu? Me ouve bem? Dá pra escutar aí, Dedé? Aí sim. Perfeito. Pronto, todo mundo tá ouvindo. Juninho, a primeira pergunta, como foi na do Marlon, é uma pergunta feita por mim, tá?
que Sim. conhecia seu dia a dia. Hoje, o que é que te motiva a sair de casa para ir trabalhar? E qual o cavalo? O cavalo todo mundo já sabe, né? Porque na nossa época, quando eu cheguei no TH, tinha o Calmento Z, quem é das antigas aí vai lembrar. Tinha o Carlos Joaquim logo em seguida, depois veio o Watchman, e depois do Watchman teve o Unique Times, né? Então, Sim. qual é o sonho? Hoje você falou um pouco ali na live do Marcon sobre o Letoquê, né? Eu acho Sim. que engloba um pouco essa minha pergunta. Isso. O que é que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, hoje o que me motiva muito é, não só hoje, como há um ano atrás, foi com a chegada do Frido, foi o carro que chegou para mim poder voltar a sonhar de novo. Eu estava sempre sonhando com uma coisa que estava meio longe de acontecer, que era ter um cavalo para fazer uma programação, um plano. Então, eu tive uma égua muito boa no Yuri e no, no final, quando ela chegou no alto nível dela, eu soltei. O último concurso foi que o Marlon ganhou o Grande Prêmio, que ele ganhou uma BMW, eu fui sexto. E dali eu comecei, nossa, essa égua agora eu vou conseguir uma vaga para Barcelona, para o time do Brasil, vou pedir pro. Eu não lembro quem que era, se era o Pedro Paulo ou não, e eu comecei a sonhar com aquilo. Na semana seguinte tinha um concurso de Bruxelas, e aí eu já fiquei sem a égua, o Yuri teve que usar a égua para Calgary porque ele ficou sem cavalo. Como é uma coisa natural que eu falo, né? Quem trabalha para comerciante que monta, tem um pouquinho mais de dificuldade, porque o comerciante, como ele é também atleta, ele precisa do cavalo. Então, a prioridade é do Do patrão, patrão. e o cavalo de comércio, o comerciante ele compra para revender, não para você ficar saltando e sonhando muito. E quando o André pediu para Beatriz me ligar e falar que ia me dar um presente, eu nem sabia o que que era, ele falou assim, o Frido tá indo para você. E aí a ficha demorou a cair assim, quando o cavalo veio, eu sempre trabalho com contrato dos cavalos vender e ter a comissão, e no contrato ela falou, o cavalo não é para venda, o cavalo é para você fazer um projeto que você quiser. Aí eu falei, sério, o cavalo não vem para vender? E aí eu consigo hoje sonhar em pegar um time de Portugal, como eu fui selecionado para Letuque, tentar me desempenhar, melhorar, atingir o alto nível. Amanhã, depois, meu próximo projeto é saltar o Campeonato da Europa, que é 2021. Agora também tem que esperar saber se vai haver o Campeonato da Europa junto com o Ano Olímpico. E tem o Mundial. Então, tem um projeto a longo prazo e eu posso contar com os proprietários que o cavalo tendo bom resultado, eles estão felizes, eu também fico feliz. E eu consigo ter essa garantia que eu não preciso pegar o cavalo hoje, tirar o máximo dele, tudo dele hoje, porque ele vai ser vendido amanhã. Eu tenho um ano com ele. Ele já fez provas grandes o ano passado, que nem estava na hora. Depois eu tirei o pé do acelerador. Mas se ele fosse um carro de comércio, ou ele já teria sido vendido, ou eu já tinha usado ele até mais do que eu tenho usado. Então, normalmente, é o cavalo que eu acordo de manhã cedo e chego nas cocheiras, vou ver ele. E às vezes, quando eu estou na rua, 8 da noite, 9 da noite, eu passo nas cocheiras para ver. Então, é uma gratificação grande ter um cavalo desse na cocheira. É muito bom Apesar que ele fez um negócio comigo que ele fez eu pagar minha língua. Quando o seu André escolheu esse cavalo no leilão, ele tinha 2 anos e meio. Ele passou na cocheira ali da Paulista ali e falou assim, vamos ver os potros. Eu falei, vamos. Aí ele olhou o cavalo e falou, abre a cocheira aí. Eu abri, ele foi lá, o cavalo veio até a mão dele assim. Ele falou, gostei desse cavalo. Vamos ver o vídeo dele saltando? Aí foi ver um vídeo dele saltando Liberdade. E ele falou, gostei desse cavalo. Bom, a gente estava lá no leilão, ninguém sabia de nada. De repente um deu lance, outro deu lance. E aí eu tô sentado lá distraído no mundo da lua, preocupado com a prova do dia seguinte. E dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então o cavalo vai pro senhor André, Lara Rezende. Eu falei assim, ué, o cavalo lá pra cá, né? Um carro desse, 2 anos. E aí ele comprou o cavalo e falou que ele gostou do cavalo. Os filhos ficaram até assim, mas pai, você vai comprar um cavalo de 2 anos e meio pra quê? Ele falou, gente, eu gostei do cavalo. O cavalo é meu, o cavalo não é de vocês. E na minha cabeça eu pensei, pô, comprou um cavalo novo, esse cavalo aí não vai servir pra nada, né? Um cavalo pra amador. Esse cavalo foi domado
e o cara domou ele em 2 dias e mandou lá pro manejo, e eu terminei de domar ele. Eu lembro que montei ele a primeira vez, o cara fez uma doma índia que ficava em cima, embaixo, eu ainda tenho uma foto montada em cima da garupa dele, assim, de frente pro espelho do manejo. E eu, o cavalo é cavalo para amador, né? Esse cara vai se divertir no 1,20 m. Quando deu esse primeiro salto, eu sabia que ele era muito limpo, porque no terceiro salto ele deu um toque no obstáculo e depois ele passou com muita técnica, muito alto. E o Sandé falou: o que você achou do cavalo? Eu falei com ele: um cavalo limpo para amador saltar 1,20 m e se divertir. E hoje ele é um cavalo que eu não sei qual que é o limite dele. O que eu pus ele para fazer hoje em dia, saltar, ele fez com sobra até agora. Por enquanto ele não me mostrou uma dificuldade com salto. Sim com condução ou controle. Mas... Isso vai chegar com o trabalho, né? Exatamente. É um cavalo que eu tô pagando a minha língua. Juninho, pode passar para a próxima ou você quer... Não, pode. Passar? Ele já foi uma história longa. Uma pergunta aqui da Isadora Estorilho. Ela quer saber o que é que você faz no dia de prova para evitar o nervosismo. Eu já passei muito por nervosismo quando eu comecei, né? Porque eu comecei tarde. O meu nervosismo na prova era com medo de montar mal um cavalo, como eu sempre montei para comerciante, o cavalo saltar mal e o Yuri perder a venda. Eu sempre tive a preocupação de fazer boa apresentação. Então eu já fiquei nervoso na prova de passar mal, que eu falava: nossa, se eu montar mal hoje, o Yuri não vai vender o cavalo, ferrou. Eu nunca tive o nervosismo de estar na prova. Então, e foi uma coisa que eu aprendi a lidar com o dia a dia, apresentar um cavalo para um cliente em casa. Hoje em dia, um erro que eu cometo muito é estar desconcentrado em algumas provas, saltar e depois pensar assim: caramba, o que eu fiz na pista hoje? Nem lembrava a medida da linha, reconheci por reconhecer. Que acaba que um dia a gente estava comentando sobre isso, né, Juninho? Que aquela pressão de apresentar bem para o cliente e tudo é uma coisa positiva para a gente se policiar, né? A gente, às vezes, montando só sem essa pressão, acaba cometendo um ou outro deslize, né? Exatamente. O Yuri, ele tinha uma maneira de quando o cavalo estava apresentando para o cliente ali e o cavalo saltasse mal, ele dava uma bronca e aquilo eu falava com ele: apresentar cavalo para mim é como saltar na prova. O cavalo não pode bater e não pode refugar. Na prova, se o cavalo bate ou se ele refuga, ninguém compra. Então, eu aprendi a lidar com essa pressão. É uma coisa que eu uso hoje em dia. A prova, eu penso que eu estou ali para me divertir. Então, eu tenho que usar aquele percurso para me divertir. Então, não tem muito nervosismo. Perfeito, Juninho. Juninho, o João Felipe Gomes pergunta: o seu palpite para a equipe brasileira de Tóquio? Do Brasil? Isso. Então, eu sou suspeito de falar porque faz um ano que eu acompanho pouco o time do Brasil. O que eu vejo muito na televisão e quem eu tenho muito contato grande é o Yuri, então eu sei tudo. Eu acompanho pouco os resultados do Brasil. Desde que eu virei português, hoje em dia eu acompanho muito os resultados dos portugueses, porque pode ser meus companheiros de equipe e falar hoje, o que todo mundo fala é o Marlon, é o Pedro, mas até Tóquio de 2021 muita coisa pode acontecer, muitos cavalos novos podem aparecer, cavalos podem sentir isso aqui. O esporte nosso é cheio de surpresa. É isso mesmo. Não tem um palpite agora exato, não. Perfeito. Juninho, a doutora Érica Campos pergunta: qual exercício que você gosta de fazer para aqueles cavalos que escapam na curva? Então, tem o exercício que é o do relógio, né? Que você salta o cavalo em círculo, mas mesmo assim ele não é específico para isso. E é o que eu falei ali, tem que tomar cuidado, que às vezes o cavalo está escapando na curva pela a maneira de você usar em curvatura. Se você usar em curvatura de uma maneira errada, você está ensinando seu cavalo a ir para fora. E é o que eu falei, eu tô com o cavalo encurvado, usando a perna de dentro e a rédea de dentro. Quando eu tô terminando a curva, uso a rédea de fora e perna de fora.
Então, o cavalo que escapa na curva, ele já mostra isso no trabalho de plano. O cara que cai na espada ou não, um pouco do apoio que eu falei que eu gosto de fazer com meus cavalos, você consegue controlar bem isso. O apoio, você controla a espada e a garupa do cavalo. Então, se tem gente que às vezes aprende a mexer a garupa do cavalo de maneira errada, bota a perna, o cavalo só anda pro lado. Ele não tá fazendo nada, ele só tá andando pro lado. Tentar botar o cavalo o máximo reto possível e usar muito a rédea de fora. É uma coisa que eu faço com um cavalo que escapa muito na curva, às vezes usar a curvatura dele para fora, jogando a espada dele para dentro. É uma coisa que a gente mexe pouco a espada do cavalo. Isso o Neco é muito exigente. Fazer o cavalo andar com a espada para o lado e a garupa parada. Então isso também pode ajudar bastante. Perfeito, né? Muito bom. Vou abrir aqui agora as perguntas que passaram aqui nessa caixinha. Alberto Viana, que mandou pouca pergunta já. Pergunta aqui. Betinho é fenômeno. Algum cavaleiro te orienta e com que frequência, Juninho? Eu tô sempre procurando informações. Quando encontro o Marlon num concurso, eu pergunto muita coisa para ele. Eu lembro que há 2 anos atrás ele me ajudou com a égua chamada Tinkerbell, em Vila Moura. A égua tava vindo torta pro obstáculo e ela tava desequilibrando. E aí eu falei com ele, puta, você pode me dar uma ajuda aí, tô perdido. E ele me deu uma orientação de, na curva, eu passar um pouco mais da curva para a égua pegar o obstáculo reto. Eu tava entrando com ela um pouco cedo demais na curva, ela tava desequilibrando a espada. E aquilo ali foi bem bom. Através do Yuri eu tenho muita informação. O Yuri, toda vez que ele chama um cavaleiro de fora, ele me liga e eu sempre vou lá montar com ele. Então, a gente montou no começo desse ano, antes dele ir para a Flórida, antes de eu ir para o Wellington, com 2 pessoas. Ele contratou o Rotenberg para armar um percurso para a gente fazer, para treinar. Então, através do Yuri eu consigo muito contatos. Perfeito. O Gui tá perguntando aqui, Juninho. Uma coisa também que agora, como eu fui para Portugal e passei 5 semanas lá, eu tive a oportunidade de treinar com o Gilles de Balandar. Gilles Bertrand de Balandar, que é o técnico de Portugal agora. Ele é um cavaleiro que já ganhou muita coisa, ele é da época do Neco, do Filipim. E eu fiquei muito surpreso porque ele me ajudou durante 4 semanas, com vários cavalos diferentes. Eu aprendi muita coisa com ele. É o estilo francês diferente, mas a experiência que ele tem é incrível. Cada cavalo ele me botou para fazer uma coisa e foi essencial. Até ontem eu falei com ele por telefone, ele me passou exercício para fazer nessa quarentena. E é uma pessoa que acho que vai poder me ajudar bastante daqui para frente. Bom demais. O Gui Foroni pergunta se um cavalo que você montou anos atrás, que você se imaginaria num circuito internacional, qual cavalo seria? Qual o quê? Qual cavalo que você montou anos atrás que se imaginaria no circuito hoje, aí, no circuito internacional que você está? Que andaria bem? Que eu montei o Blanc de Blanc, né? Mas que eu montei aqui na Europa, uma égua chamada Kulalu, uma Chaco Blue, que eu saltei do 2 estrelas até os 5 estrelas com ela. Bom demais. O AP pergunta aqui. O AP pergunta do teu esquema, como é que é, Juninho? O comércio, os cavalos da cocheira, onde é que fica? Onde é que você está montando? Eu monto no Elkenhof, que é as cocheiras onde o José Lancinski montou durante muitos anos. Henrique Rocha morou muito aí. É onde ele ganhou o Mundial, tudo, o Mano ficava aqui. Eu vim pra cá através do Chuchu montava aqui. E aí eu vim para aqui para as cocheiras e continuei aqui. O esquema eu pego um pavilhão, arrendo um pavilhão. Eu tenho os cavalos de proprietário hoje em dia. Já tive cavalo aqui do Sabino, que é cavalo para comércio, mas eu não trabalho muito voltado ao comércio, é uma coisa que eu não gosto muito. Eu gosto de montar os cavalos e automaticamente o cavalo saltando bem na prova, ele se vende. O cavalo, quando está saltando mal, ninguém pergunta preço.
E quando você oferece um cavalo para alguém, as pessoas até desconfiam. Normalmente eu tenho 4 cavalos de proprietário, uma égua que é minha e do Thiago Mesquita, que é para investimento, e eu faço o comércio é um pouco assim, visto num cavalo mais novo e espero para Vai ser fazendo. vendido. Perfeito. O cavalo que o Filipinho Azevedo foi o ano passado para o Pan-Americano, era em parceria com o Sabino. Então foi o Filipinho mesmo que me ligou e pediu para experimentar o cavalo. Depois tive um outro cavalo dele, o Tec do Riverland, que saltei o 5 estrelas de Rijon. E aí vendeu para uma aluna do Bemar através do Hermano. E uma égua que vendeu ano passado para o patrão do Cássio Rivete, ele teve aqui. Então, não trabalho específico com comércio. É uma coisa que eu não gosto Perfeito. muito porque eu sofri bastante. Eu tenho Você cavalo, apega os demais aos cavalos vão cavalos, né, fazendo. Juninho? Eu tenho esse cavalo e vai fazendo. O Frido mesmo, eu toda hora recebo mensagem no WhatsApp ou no Instagram perguntando o preço dele. Talvez se eu tivesse oferecendo ele para muita gente, ninguém queria comprar. Como ele É salta verdade. bem, automático já. O Gui, eu acho que o Gui já tem um cavalo que você gosta na cabeça, que ele disse outro, além de Uban. Outro Outro além do Van, cavalo. É. no circuito, no circuito Aí, aqui fora. isso. Cara, já montei muitos cavalos no Brasil. Eu acho que um cara que tinha potencial seria o Nick Time. Eu queria montar o Nick Time com a experiência que eu tenho hoje. Na verdade, quem me ensinou a saltar a prova grande foi o Nick Time. Eu não tinha experiência para saltar aquilo e ele me levou nas provas mais altas que teve no Brasil. Perfeito. Depois eu já tinha experiência para montar o Gina. Ah, o Zygmunt! O Zygmunt foi um cavalo que foi uma tragédia horrível. Ele morreu no dia 31 de dezembro. Tanto eu quanto a Malu passamos uma virada de ano. Ele morreu, eu decidi vir morar na Europa. 2015 para 2016. Um Era um cara que tordilho, tinha né, Jean? potencial, para saltar Eu as lembro provas dele. internacionais aqui fora. Perfeito. Bem lembrado, O, Gui. o Ivo Rosa está perguntando que dica que você dá para quem está iniciando a carreira e quer ser um profissional, ir para a Europa ou iniciar no Brasil? Cara, a Europa ela tem muita coisa que eu vou falar assim agora, que a gente vê muito Instagram, Facebook, e hoje em dia a gente vê muito internet, Clip My Horse. Então, a Europa já teve aquela fase que todo mundo fala, vai para a Europa, e muita gente que veio anos atrás falou assim, ó, a Europa não é isso que vocês estão pensando. Realmente, aqui não é fácil. Como o Marlon já falou, todo mundo já falou, você sai do Brasil aí, sem ser conhecido, você pode ganhar tudo aí. Você chegar aqui, você não é ninguém, você não é nada. Você só é alguém aqui quando você está em alta, ganhando, classificando. Aí você é alguém. Quando eu cheguei aqui no Yuri, eu cheguei aqui, era o menininho da casaca amarela. O pessoal me chamava Boy Yellow Jack. E aí eu fui ficando conhecido depois que eu comecei a classificar em prova. Então, até então ninguém conhecia. Eu saí do Yuri e tive uma fase sem cavalo. Eu fiquei desconhecido de novo. Agora eu tenho o Frido, todo mundo conhece. Enquanto você está na vitrine, você é conhecido. Então, acho que aqui na Europa, dependendo do lugar que você vai, não é tão bom para você iniciar na sua carreira. Às vezes você vai para uma cocheira de um cavaleiro grande, ele não te conhece, não sabe do seu potencial, você vai ficar jogado de picador de cavalo e batedor de boxe. É verdade. Então, se você tem uma porra, que nem eu vim trabalhar com o Yuri porque o Yuri me conhece. Eu cheguei aqui, o primeiro carro que ele me deu foi o quinto carro dele de grande prêmio. Se eu for para qualquer outra cocheira, não me dão, não vão me dar, não me conhece. Ou alguém que veio do Brasil que não é conhecido. Verdade. Eu acho melhor o profissional se formar no Brasil e depois vir para a Europa através de um contato de alguém conhecido que já vai te botar no alto nível porque te conhece. Senão tudo que você aprende aí no Brasil, você pode sair daí saltando o grande prêmio. Chegar aqui, você vai ficar 1 ano, 2 anos, é onde muita gente fica E decepcionado com a Europa. bate o desânimo, né, Juninho? A confiança fica abalada. Porque a pessoa chega aqui,
eu, por exemplo, que montei o Engina e classifiquei em todos os grandes prêmios do Brasil, o único grande prêmio que eu não classifiquei foi do indoor, porque eu também nunca saltei. Ela não era boa de indoor. O resto, Universidade de Santa Amaro, Copa São Paulo, Best Jump, Rio de Janeiro, Curitiba. Eu cheguei aqui, as pessoas nem olharam para mim. Quando eu classifiquei com a égua, começaram a me olhar. Então, quem me botou para saltar grande prêmio foi Yuri. Eu conheço gente que chegou aqui antes de mim, brasileiro, que está aqui hoje, que às vezes eu falo, fulano de tal pessoa, quem é? Não, não conheço. É verdade. Então, Acaba caindo no esquecimento. Essa é a dificuldade. Vou passar aqui para a próxima, Juninho. O que o Roberto falou é verdade. Muita gente já veio, já voltou e largou o esporte, porque é um negócio que você tem que querer muito e não desistir tão fácil. Tem que ser persistente. Resiliência. Juninho, Roberto Santos pergunta, e a equipe de Portugal? Qual o seu palpite? Hoje em dia tem 3 cavaleiros top de Portugal. Um é a Luciana Diniz, o Rodrigo Gesteira, o Sabino. Tem o Seabra, que eu conheço muito, o Antônio Almeida, mas o Antônio Almeida, depois do Campeonato da Europa, ano passado, ele vendeu o cavalo dele. E o Seabra também, antes do Campeonato da Europa, um mês antes, vendeu o cavalo. E eu tenho o Frido, que eu tenho uma esperança muito grande, porque é um cavalo que ele só está crescendo. Então, o técnico de Portugal, hoje em dia, ele tem dificuldade de selecionar 2 times, porque não há muitos cavaleiros com muitos cavalos do nível top. Se então, Deus quiser, você vai estar, né? Tem uma esperança grande aí, tô trabalhando para isso. Bom demais. Vamos ver a próxima aqui. Deixa eu ver aqui. Como é o apoio da Confederação Portuguesa, Ninho? Eles te dão algum apoio? Isso é o presidente da Federação Equestre de Pernambuco que te pergunta. Gustavo Rabelo. Então, eu já participei de 2 reuniões, uma quando eu não tinha cavalo nenhum, eu fui porque eu era novato, e tive uma reunião desse ano lá com eles. Eles têm um projeto, Portugal não classifica para os Jogos Olímpicos por equipe há décadas. Quem já foi 2 vezes, se eu não me engano, a Luciana Diniz no individual, e eles têm um projeto de tentar fazer o melhor time para conseguir a Oi, Pedrinho. Oi, Juninho. Tinha travado aí você. Não, foi a sua que travou aí. E aqui pra mim travou tu. Não, agora voltou. Ainda bem. Sim, aí você tava falando do apoio da... Aí a Federação Portuguesa, ela não tem muito dinheiro, então eles não têm como ajudar muito, mas eles se esforçam bastante. Normalmente quando... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Normalmente, quando os cavaleiros saem para a Copa das Nações, eles dão ajuda de custo. Além da inscrição, hotel, tudo, eles dão ajuda de custo para os cavaleiros poder se locomover. Então, não é aquela coisa que você fala assim, você vai saltar lá na Áustria, lá, se vira para chegar lá. Então, eles dão o transporte do seu cavalo, além de você chegar lá até o hotel, eles tentam ajudar bastante. Perfeito, Juninho. Perfeito. Deixa eu ver aqui outra. A rotina semanal, Juninho, que você tem nos seus cavalos, como você separa ela? Então, Tiago Rodrigues pergunta. Quando eu folgo no domingo, meus cavalos vai só no caminhador. Eu não gosto dos cavalos parados e ir direto pro piquete, porque corre o risco deles correr e se machucar. Então vai só no caminhador. Na segunda-feira é um dia mais light.
eu procuro fazer um exterior, depois dar um trote, um galope, não apertar tanto o cavalo. E eu gosto de variar muito com meus cavalos. Um dia na pista de fora, um dia na raia, um dia na pista de grama. Tem um exterior aqui que é muito bom para você galopar e trotar na floresta. Como eu tinha falado no começo, eu não gosto do dia a dia enjoativo do cavalo, porque eu tenho um exemplo como eu participei 2 anos de uma maratona, que era a maratona de revezamento da Ayrton Senna em Interlagos. Primeiro ano eu fui sem preparamento físico. Quando eu comecei a subir o S do Senna, eu quase morri. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí fui conversar com o professor da academia e falou, pô, mas tem que se preparar e tal. E aí contratei um personal trainer para me preparar para o ano seguinte. O cara me passou os treinos, então me preparei para chegar naquele alto nível. No ano seguinte eu consegui a melhor marca do cara que deu a primeira volta em Interlagos, 19 minutos eu fiz em 23, o cara profissional. E aí eu falei qual a diferença que dava, mas aí no dia a dia do trabalho, ele não me fazia fazer o mesmo esforço por causa da musculatura. Eu creio que o cavalo é a mesma coisa. Se todo dia você enche o saco do cavalo, alonga, encurta, alonga, encurta, alonga, encurta, alonga, encurta, você machuca a musculatura dele, ele trabalha dolorido, ele começa a ter reação. Um dia eu trabalho com o pescoço do cavalo mais esticado embaixo, só trote e galope, sem mexer lateral, sem nada, bota um bridão. No outro dia eu trabalho um pouco do adestramento, que é fazer lateral, mudança, reunião. Outro dia eu trabalho na raia, trote, galope, com a rédea solta, termino com um pouquinho curto, eu vou variando. E treino com vara no chão, eu gosto bastante. Maravilha. Vara e cavalete. Que é uma coisa que não machuca muito o cavalo, você pode fazer muita repetição. Juninho, eu vou fazer mais um aqui, tá? Pra gente seguir no sorteio aí e tal, e aí fazer um encerramento, que hoje foi um pouco conturbado aí, né, a transmissão. As conexões. Hoje foi punk. Tem um aqui que é que é pra gente rir, né? Gustavo Rabelo pergunta, o que você fez pra merecer como cunhado Braguinha? Qual foi o pecado? A Braguinha é uma história engraçada, né? Eu morei com o Braguinha quando ele trabalhava no Souza Leão, lá em Calcaia, e eu trabalhava pro Yuri, dividia a casa com ele. E durante isso 1 ano, quase 2, eu nem sabia que ele tinha irmão nem irmã. E aí um certo dia a gente se mudou para São Paulo, eu chego lá na casa em São Paulo e falo, a manhã tá aí. Eu chamo a mãe dele de manhã e o meu sogro de paim. E ele falou, manhã tá aí e minha irmã tá aí dentro. Eu falei, que irmã? Aí ele falou daquele jeitinho dele, poxa, eu tenho irmã, porra, vai lá ver, é a magrela, tá lá dentro. E aí eu falei, oi mãe, tudo bom? Aí entrei no quarto, tava a Eugênia lá e Maria. Aí eu falei, oi, vazei fora. Depois de 2 anos, eu tava solteiro, ela também tava separada. Se encontramos no aniversário do filho do Braguinha. E aí a mãe do Braga, vocês estão solteiros, vamos pra balada. Eu fui lá e convidei a magrela, né? Peguei uma flor lá do aniversário e perguntei pra ela, você, Maria Eugênia, aceita sair comigo esta noite para uma festa? E aí foi a onda da porra. E tem o Braguinha como cunhado, não é pra qualquer um, não. O Braguinha é foda. Bom demais. Juninho, a gente deu aqui, ó. Braguinha, boy, só teve alguém que perguntou do trabalho do Cavalos Novos. Só para responder. Batida aqui por mim. Passou batida, Pode falar. O cavalo novo é uma coisa que eu pego muito leve, assim, no dia a dia eu vou por etapa. Então eu ensino um cavalo, para mim o cavalo novo, de 4, 5 anos, eu não gosto que dobra a cabeça, porque não é, tem gente que confunde dobrar a cabeça do cavalo e o cavalo não está trabalhando o corpo. Eu me preocupo do cavalo novo, ele tá bem apoiado no bridão, galopando nas 2 mãos bem, trotando e tudo bem cadenciado. Se você tem o cavalo bem cadenciado, trotando, galopando, fazendo a mudança bem equilibrado, você já consegue iniciar ele no salto mais fácil. Se você tem um cavalo que cai para um lado, cai do galope para o trote, na hora de saltar você vai ter mais briga com o seu cavalo. Se o cavalo é cadenciado, você consegue fazer a iniciação do salto mais
E eu costumo ir fazendo progressivo. Com 5, 6 anos, começa a ensinar um pouquinho do lateral. Primeiro o cavalo tem que, é igual a escola, tem que aprender o abecedário e tem E cavalos novos de evoluindo. 6 anos que já está fazendo adestramento e salto, e eu acho que já fica demais no limite, o cara tem que ir saltando natural e ir aprendendo. Perfeito, Juninho. Juninho, a gente teve 81 participantes aí do sorteio. Eu queria que você falasse aí de um número de 1 a 81 para a gente sortear o cabresto oferecido pela Flea Equestre. Bom, eu vou falar o número 31. 31. É, Rapaz, vamos dizer que é marmelada, meu cavaleiro. Tiago Rodrigues. eu costumo dizer que Vou é o meu até, número de sorte. vou até virar aqui. Tiago Rodrigues. Opa aí. Bom demais. Juninho, obrigado Saudade, demais. Lulu. Obrigado pelo dia de hoje, foi muito bom, tá? Apesar da conexão aí ter deixado a gente um pouco na mão, né? Mas acredito que todo mundo entendeu um pouco do seu sistema, da sua maneira de levar tanto a vida como os cavalos. E você tem aqui o nosso reconhecimento por um trabalho bem feito e eu particularmente acompanhei desde o seu início aí, tudo. Você é um cara diferenciado e a gente poderia passar aqui 3 horas que não ia faltar história, né? Uma história de vida que você tem aí muito bonita. Eu só tenho a agradecer a você por tudo, viu, meu irmão? Valeu, Obrigado Poim, mesmo. muito obrigado. Uma coisa para falar para a molecada aí, que eu vejo muito, tem que ter, primeira coisa, tem que ter paciência. Paciência é uma palavra que acho que quase ninguém entende. A minha própria esposa, ela é um pouco afoita e eu sempre falo com ela, calma, calma, vai acontecer, vai chegar, vai Calma, lá. calma, senão dá Georgette. E calma, você tem que ter calma para tudo na vida, eu acho. E a paciência, né? Que você está correndo atrás, tá trabalhando, o resultado vai vir. É, a segunda coisa é insistir mais. Tem gente que insiste pouco e desiste. E uma coisa que eu não gosto de quando as pessoas falam assim: ah, eu não tive muita oportunidade, nada deu certo para mim na vida. Quando você vai ver, o cara tentou uma vez só e já desistiu, aí fica depois se lamentando. Verdade. Então, Obrigado, a Nil. molecada, a molecada nova aí não desiste cedo, não. Tenta um pouquinho mais que chega. No mundo Verdade. que a gente vive, tem espaço para todo mundo. As pessoas acham que não tem, mas tem espaço em todo lugar do mundo. Verdade, Ninho. Obrigado mesmo, cara. Acredito que você vai longe. Tenho certeza que eu ainda vou ver você no topo do pódio aí. Viu? Se Deus Vai com quiser. Deus, meu irmão. Abração. Valeu, mãe. Um Valeu. abração. Um abraço. Valeu para todo mundo aí. Obrigadão, galera. Parabéns, Boinho. Valeu, né? Pessoal, já vou deixar aqui para marcado com vocês próxima quarta, tá? A gente vai fazer de uma forma diferente. Aí não é o sistema que o cavaleiro opta. Eu vou começar a dar o tema. Por exemplo, quarta que vem já está fechado. A gente vai fazer voltado para o cavalo quente, aquele cavalo que é difícil de treinar, não é tão clássico de você fazer aquelas varinhas, esse schooling todo que a gente fez. Cavalo que é muito ganhador na prova, mas no treino é mais difícil. Então, quarta que vem a gente vai fazer voltado para os cavalos quentes, tá bom? E aí a gente tem mais 3 ou 4 cavaleiros para fazer. E aí a gente quebra com a doma, tá? Vamos fazer com um cara top no mundo na parte da doma. E aí abrimos um quadro só de Amazonas e aí vai ter as top do Brasil e quem sabe do mundo. Beleza? Obrigado e desculpa mais uma vez pela transmissão de hoje. Deu muita falha, mas é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Um abraço. Beijão.